Bom, então vamos lá, esse vídeo vai ser um videozinho mais curto, né? Então eu fiz aí mais pra gente diferenciar, né, essas duas correntes e saber qual que eu vou escolher, né? Qual que é melhor para minha conduta terapêutica, dependendo daquilo que eu vou fazer. Então o intuito é ser um vídeo curtinho mesmo, só diferenciando as duas. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, quando a gente fala da TNS, a TNS é uma corrente, né, de baixa frequência, tá? Então é uma corrente de baixa frequência, ou seja, ela vai de 0 a 250 Hz, beleza? Enquanto a corrente interferencial, ela é uma corrente de média frequência, certo? Ou seja, ela vai de 4.000, podendo chegar até 5.000 Hz, beleza? As correntes em si, a gente não está falando da interferencial, a gente está falando das correntes que formam a interferencial, beleza? Outra diferença é que a TNS ela vai ter um pulso, né, que a gente estudou lá, que é um pulso quadrado. Então a TNS ela tem um pulso quadrado, que é aquele pulsozinho, né, quadrado, né, como o nome diz. Então a gente tem um pulso mais ou menos assim. Vou fazer quadrado mesmo para ficar. A gente tem esse pulso aqui, beleza? O TNS. Na corrente interferencial, a gente vai ter um pulso sinusoidal, certo? Esse pulso sinusoidal é um pulso que ele tem ondas mais suaves, né? Então aqui, se a gente for pensando em TNS, é como se fossem umas pontadas, né? Aqui não, aqui é suave, beleza? Então esse pulso sinusoidal ele gera mais conforto, ele é mais confortável para o paciente que está fazendo, para o paciente que está realizando, que está utilizando ali a corrente, beleza? Outra coisa que a gente viu, né, eu vou desenhar uns tecidinhos, eu vou fazer um esquema aqui para a gente entender de uma forma mais simples. Bom, então eu fiz um esquema aqui, tá? Vocês têm que usar a imaginação, como eu sempre digo, tá? Mas o que eu queria mostrar aqui com esse esquema que eu fiz, maravilhoso aqui? Imagina que aqui eu fiz as nossas camadas de tecido. Imagina que a gente fez um corte lá do braço, por exemplo. Então aqui a gente vai ter várias camadas. A gente tem derme, a gente tem epiderme, a gente vai ter um pouquinho de tecido adiposo, a gente tem o tecido músculo esquelético, a gente tem músculo, a gente tem osso, né? Enfim, a gente tem várias outras estruturas, a gente tem fáscia, né? Mas isso a gente não vai entrar, só de modo bem geral para a gente entender que a gente tem várias camadas ali. O TNS, né? Eu vou fazer aqui, ó, TNS. No TNS a gente vai ter a aplicação dos eletrodos lá, né? De forma ali mais superficial, né? E o TNS ele tem uma baixa frequência. A gente falou que o TNS é um recurso. Ambos são recursos de analgesia, tá? Então uma coisa que eles têm em comum, a gente não pode esquecer, né, é que ambos vão promover o quê? Analgesia. A diferença é o quê? Como e o local que eles vão promover a analgesia, né? Beleza. O TNS é uma corrente de baixa frequência, né? Ou seja, se ele é uma corrente de baixa frequência, ele é uma corrente mais superficial. Então o TNS, imagina que ele é assim, ele vai gerar uma corrente elétrica, né, de pequena frequência, ou seja, ele é bem superficial, tá vendo? Eu vou atuar onde? Nas primeiras camadas de pele. Então aqui a gente tem vários terminais nervosos ali de fibras sensoriais, né? Então imagina que eu tenho lá vários neurôniozinhos ali, né? Na minha pele eu tenho um monte de terminação nervosa, certo? Então a pele é o maior órgão sensorial, tem um monte de receptores, um monte de nociceptores, tá? E aí eu tenho alguns aqui, né, no músculo, né? Não é tão comum não, mas aí tem alguns ainda, né? Tem um pouco menos, tem no osso e tal. Então o que é isso aqui? Tudo isso aqui são nociceptores. E a gente já estudou a nocicepção, os nociceptores ele mandam um sinal lá para o meu sistema nervoso central, falando que eu tenho dor, certo? Isso aí é a questão da fisiologia. Então o TNS ele vai fazer o quê? Ele vai ativar esses receptores que estão mais superficiais. Então o TNS, né, por ele ser uma corrente de baixa frequência, ele vai ser uma corrente muito superficial. Então eu posso aplicar ele a nível de pele, né, quando eu quero atingir ele pele, epiderme, né, então lesões mais superficiais eu vou utilizar um TNS, porque ele vai promover essa analgesia de forma mais superficial. Agora, se eu tenho algum problema, por exemplo, muscular, né, aí eu vou precisar, por exemplo, utilizar uma corrente interferencial. Então, se eu pensar aqui na interferencial, ela é uma corrente de alta frequência.
né? Ou seja, ela consegue vencer os tecidos com maior facilidade. Sendo assim, quando eu coloco lá os eletrodos, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa corrente alcançando camadas mais profundas. Então, ó, tá vendo que ela chegou no músculo, né? Então, ela vai promover uma analgesia mais profunda. E aí a gente teve aquele exemplo da contratura muscular, né? Então, imagina que o indivíduo ele tem uma contratura muscular aqui, ó, um trigger point, né? Então, eu tenho um trigger point aqui que está gerando muita dor. O que eu vou fazer? Eu posso utilizar um interferencial, né? Às vezes você precisa fazer uma liberação para liberar aquele trigger point, mas o paciente está com muita dor, no caso de uma contusão, por exemplo. O cara levou uma pancada, uma joelhada na coxa. Quem joga bola já aconteceu e sabe que dói muito. Então, a pessoa rela ali já sente muita dor. Eu posso sensibilizar essa área, posso diminuir a dor para depois tentar dar uma soltada ali nesse ponto gatilho, né? Nessa bola que forma ali no músculo, tá? Então, a gente tem aqui, eu posso utilizar uma corrente interferencial a fim de promover uma analgesia mais profunda, né, que vai chegar ali nesse músculo. Então, como o interferencial é uma corrente de alta frequência, ele chega no músculo, beleza? E aí, em relação à calibragem dos aparelhos, né, do TNS e do interferencial, a gente já viu os dois separados, né, mas o TNS é bem mais simples de regular, né? Então, o TNS, o que eu vou ver? Eu tenho dois parâmetros. Primeiro é a frequência e eu tenho a largura de pulso, certo? A frequência do TNS ela vai de 0 a 250, a largura de pulso ela vai de 0 a 500, né? A frequência em Hz, a largura de pulso em YS, né? Não sei como chama isso aqui, fugiu o nome, YS, mas vocês sabem, tá? E aí, dentro disso, na TNS, né, quando eu quero, por exemplo, estimular uma dor aguda, né, eu vou usar uma frequência alta, eu vou usar uma baixa largura de pulso. Então, eu uso o F alto, uma largura de pulso baixa. Isso aqui é T, tá? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aquelas ondinhas quadradinhas, lembra? Vai ser mais ou menos assim, ó. TNS para dor aguda. Então, eu tenho um pulso quadradinho, eu tenho uma frequência alta, eu tenho uma largura de pulso baixa. Então, eu vou ter vários estímulos ali de alta frequência, beleza? E aí, o TNS para dor crônica, eu vou fazer o contrário da aguda, né? Então, eu vou ter uma baixa frequência e eu vou aumentar a minha largura de pulso, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? De modo bem geral aí. Então, diminui a frequência e aumenta a largura de pulso. Então, vou ter uma duração maior, vou ter menos pulsos ali. Uma menor frequência. E aí, como é que eu faço para regular esse TNS, né, em relação a números, né? Se a gente pegar, a gente sempre traça uma linha, então tem aqui, né, 0 é o mínimo, 250 é o máximo. Isso aqui a gente está falando de frequência. Se 250 é o máximo, aqui em 125 eu tenho a média, certo? Ou seja, qualquer coisa abaixo da média, qualquer coisa entre 0 e 125 eu posso utilizar para dor crônica. Só que é legal, para ficar mais preciso, eu usar aqui, vamos pegar da metade para baixo. Então vamos utilizar esses valores aqui, tá? Entre 1 até um 100 mais ou menos, para ficar bacana. Então, dor crônica entre 1 e 100. Posso até diminuir entre 1 e 50, por exemplo, né? Então a gente pega valores relacionados assim mais próximos do zero. Para uma dor aguda, eu vou usar de 125 para mais, certo? Porque eu quero uma alta frequência. Então eu posso utilizar aqui entre 125 a 250. Então vamos pensar em alguma coisa próximo de 200 a 250, né, para essa dor aguda, para a gente ter um parâmetro legal, né? E em relação à largura de pulso, né, em relação ao T, aqui a gente falou da frequência, largura de pulso, a largura de pulso ela vai de 0 a 500, certo? Então 500 seria o máximo e 0 seria o mínimo. Então, entre o mínimo e o máximo, eu tenho uma média aqui de 250 de largura de pulso, né? Quando eu penso em uma lesão crônica, uma lesão aguda, né, por exemplo, uma dor aguda, eu vou ficar próximo do mínimo da largura de pulso, porque eu quero um impulso que dure pouco tempo, né, mas eu quero uma alta frequência, eu quero vários impulsos curtinhos. Então, eu vou utilizar menos de 250, né? Então, o que seria legal aqui? Uns 50, por exemplo, então eu posso pegar uma média, né, abaixo de 250, posso pegar de 50, sei lá, de
qualquer valor, entende? Qualquer valor abaixo de 250, mas mais próximo de zero. Então, eu posso pegar aqui de 50 a 100, por exemplo, né? No caso de uma dor crônica ali, posso utilizar 50, fica um parâmetro bacana? Fica, beleza? E no caso da dor aguda, eu vou pegar a mais, então eu vou mais próximo do meu máximo, né? Porque eu tenho uma frequência baixa, então eu preciso de uma largura de pulso maior. Então, no caso de uma lesão, crônica, né? Aqui é crônica, tá em vermelho, eu fiz colorido para vocês, para não confundir e tal, para mais para vocês visualizarem. No caso da dor crônica, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar acima de 150, então eu posso colocar de 300 até 500, uma média boa seria, sei lá, uns 350, 400, 450, né? Tanto faz, acima de 250, né? É dor crônica, beleza? Então, de modo geral, é assim que a gente calibra a TNS. Então, a TNS é tranquilo de calibrar, né? Já a interferencial, ela também é bem tranquila, é até mais fácil a gente for ver. Na verdade, não tem uma de mais fácil ou mais difícil, né? É bem tranquila também, não é tão complicado. Interferencial. Na interferencial, a gente vai regular parâmetros diferentes. Então, eu tenho o AMF, né, que seria a frequência do interferencial, é a mesma coisa que a frequência. O AMF ele vai de 0 a 100, né? E aí a gente faz o mesmo esquema lá, de 0 a 100, AMF. A metade do AMF, aqui no caso, é 50 Hz. Se eu penso uma lesão aguda, eu vou utilizar mais próximo do mínimo. Perdão, se eu penso uma lesão crônica, eu vou utilizar mais próximo do mínimo. Eu vou mudar a cor. Uma lesão crônica, eu vou utilizar mais próximo do mínimo, certo? Então, eu posso utilizar, por exemplo, 25 Hz de interferência, né? Se eu penso em uma lesão aguda, eu vou utilizar mais próximo do máximo, certo? Então, eu posso colocar uns 75, posso colocar até 100 Hz se eu quiser? Posso, né? Porque é uma lesão aguda, uma dor aguda, certo? Outro problema que a gente também tem é o ΔF, que é a variação da frequência. A variação da frequência, né, vai ser um valor, posso colocar o valor que eu quiser ali próximo do valor que eu coloquei como AMF, né? Então, eu vou colocar um valor próximo, tá? Vou colocar um valor próximo. Por que esse valor precisa ser próximo? Para não gerar incômodo para o paciente, né? Para dar um conforto, gerar um conforto maior para o paciente. Então, eu vou usar um valor de ΔF próximo ao AMF. Então, vamos supor, no caso de uma dor crônica, eu coloquei aqui 25 Hz. Eu vou colocar um ΔF, né, de, sei lá, de uns 10 Hz, por exemplo, né? No caso de uma dor aguda, eu coloquei aqui 100 Hz. Vamos supor que eu coloquei 100 Hz de frequência, né? Eu posso colocar esses 100 Hz e variar com 75 Hz ali, né, de ΔF. Tá? E aí, por último, a gente tem o slope, né? O que é o slope? O slope a gente tem a duração dessa variação de frequência, né? Então, a gente tem 3 tipos de slope. A gente tem o de 1 para 1, né, que a gente falou que está relacionado com a dor aguda, que é aquele rapidinho lá, né? A gente tem um outro slope, que é o de dor que a gente considera subaguda, né? Então, a gente tem aquele slope 151, né, que seria uma dor ali subaguda, né? O outro, né, que é mais importante para a gente também, é o de dor crônica, que seria aquele 6 para 6. Né? Então, a gente tem ali o 6 para 6, seria uma dor crônica, beleza? Então, assim, de modo bem geral seria isso, né? Então, a gente falou um pouquinho, a gente tem um vídeo só sobre TNS, tem um vídeo só sobre interferencial. Esse vídeo aqui foi mais para mostrar a diferença entre as duas, tá? Então, a principal coisa, ambos são para analgesia, mas lembra que TNS é para dor, né? TNS, ela é superficial, tá? Isso aqui é o principal para a gente associar. Quanto à corrente interferencial, ela é profunda, beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado e valeu, até o próximo.